vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara, que ela é a nossa principal proteção aí em tempos de quarentena. Lembrando que a gente tem que continuar em casa, só saia se for muito necessário, com máscara, álcool e respeitando aí a distância entre as pessoas, certo? No vídeo anterior, a gente fez uma releitura bem divertida com a foto dos nossos amigos usando máscara, que era do quadro Operários da Tarsila do Amaral. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma outra releitura de um quadro dela também, só que dessa vez explorando um outro lado da identidade, que é onde a gente vive, certo? Para essa aula eu vou mostrar para vocês um quadro chamado Morro de Favela da Tarsila do Amaral. Eu vou explicar um pouco mais quando eu mostrar a imagem, mas vocês vão entender. E que onde a gente mora também faz parte da nossa identidade, como a gente se reconhece como pessoa. E eu acho que é legal a gente fazer essa releitura também usando montagem. E aí vocês vão ter que usar bastante a criatividade de vocês. E como a gente vai fazer? Eu vou mostrar o quadro e a gente vai tentar fazer essa montagem usando o Photoshop, não para reconstruir exatamente a nossa casa, mas para tentar fazer a comunidade aos nossos olhos. Então, como é o seu bairro, qual a identidade da sua rua, como são as características dessas casas e assim por diante, ok? Então, para esse trabalho, vocês vão, no máximo, precisar explorar aí o Pinterest de novo pra gente procurar texturas diferentes e cores bem vivas aí pra gente fazer bem legal, igual é o quadro dela que tem cores bem bonitas. Então, vamos lá! Abriu o Photoshop Mix, o nosso aplicativo de edição que nós vamos usar para a aula de hoje. O que nós vamos fazer? A gente vai clicar na opção de novo projeto. Ele vai até a nossa galeria e na galeria a gente já tem que ter um fundo que você imagina que vai ser legal de ser usado para ser a parte de trás aí da nossa imagem, que no meu caso escolhi um céu bem azul, bem claro e bem limpo, porque geralmente, né, aí na comunidade os dias tá sempre muito bonito e aí faz um sol realmente muito forte e o céu é bem aberto e tudo mais. E aí eu quis deixar isso como uma das características, né, de identidade da comunidade. Outro ponto é que o que eu vou fazer, e vocês vão prestar bastante atenção aqui. Eu vou começar fazendo esse fundo para depois adicionar os objetos que vão ser as minhas casinhas. Então, eu coloquei uma imagem de fundo, adicionei uma árvore. Percebam que essa árvore estava com um fundo branco, então eu uso a minha ferramenta de seleção inteligente para ele apagar o fundo, para você não precisar ficar recortando manualmente. E aí eu vou duplicando essas árvores e mudando a temperatura delas, ou seja, deixando um pouco mais verde, um pouco menos verde, para parecer que tem uma diversidade grande de folhagem, porque também é uma das características quando a gente olha da aba para a comunidade, a gente vê bastante árvore, principalmente na parte mais alta, onde logo mais vocês vão ver que eu vou encaixar uma imagem de caixa d'água. Então, isso é uma característica. As características são o que reforçam aí a nossa identidade. Exatamente. Por isso que eu comentei que além do nosso rosto é interessante que a gente possa olhar para o local onde a gente mora e saber essas determinadas características, o que tem de interessante, o que tem de legal, que você pode explorar. Vocês podem tirar essas fotos da janela de vocês mesmos e recortar esses pedaços. Então vocês podem usar muito a criatividade de vocês e explorar ideias diferentes. Vocês logo vão ver o que eu vou fazer, mas vamos voltar aqui. Uma vez que eu coloquei as minhas árvores, eu dupliquei todas elas para poder criar esse fundo. Agora eu adiciono a minha caixa d'água e para poder recortar ela, como ela não tem um fundo todo branco, que eu posso usar com a ferramenta inteligente de seleção, eu preciso fazer com o laço. E aí eu vou tomando bastante cuidado, dando zoom na hora que eu preciso e uso a ferramenta de subtrair para tirar os pedaços que eu não quero e adicionar para selecionar melhor as áreas que eu acho que ficaram de fora. E assim eu vou fazendo para depois ajustar essa imagem. Percebam que, e isso é uma coisa que eu vou repetir algumas vezes, na verdade, durante esse vídeo, que o Photoshop ele tem um limite de camadas e a gente já conversou sobre isso na aula anterior. Ele tem um limite de 10 camadas. Então, todas as vezes que eu atingir 10 camadas, eu preciso salvar esse projeto. Ele vai ficar como uma imagem de JPEG, salva na sua galeria.
e aí você precisa começar um novo. Então, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei o meu céu, que é o fundo, coloquei as minhas árvores, dupliquei as árvores e fui mudando a temperatura delas para elas ficarem com folhagens de cores diferentes, umas mais verdes, outras mais amareladinhas, realmente para diversificar as cores. Lembrando que o quadro original, ele é bem colorido e ele tem características de plantas bem brasileiras, ok? E aí, no caso, eu tentei pegar as árvores mais próximas do que eu me lembro visualmente de que são as árvores da comunidade. Salvei a minha imagem, ela ficou lá na galeria, eu abro ela, tá vendo? Ela tá aqui aberta, bonitinha. Ela tá como um arquivo fechado, que significa que eu não consigo mais editar as árvores dessa foto. E aí eu vou passar a pôr as minhas caixinhas. Eu escolhi caixinhas de cores diferentes para poder fazer as comunidades, né? As casinhas, na verdade, da comunidade. E todas elas são de cores distintas. Então, o que eu faço é... Fui lá no Pinterest, ou você pode ir no Google, você vai pegar a foto. No meu caso, eu, como falei, escolhi caixas, e essas caixas têm o fundo branco, e aí eu uso a ferramenta de seleção inteligente, que vai saber que todos os pixels brancos são o que eu quero remover, e só uso a minha ferramenta de seleção de varinha para poder pegar os pixels da mesma cor e finalizar ali, né, dar um pequeno ajuste para ele não ficar muito serrilhado. Fiz isso, eu vou colocando caixinha por caixinha e esse procedimento vai se repetir até eu achar que eu estou satisfeita com o resultado e que eu acho que ficou com a cara de comunidade. Vamos reforçar aqui algumas coisas que é importante também. O aplicativo ele tem certas limitações. Em uma versão de teste, eu fiz exatamente esse mesmo procedimento. Eu coloquei o céu, depois as árvores, a caixa d'água, essas caixinhas, e depois eu tentei colocar textura em cima das caixas. Mas o que acontece? Nesse Photoshop, a gente não tem nenhuma ferramenta de distorção de imagem, infelizmente. Então, se vocês verem, a caixa ela tá mostrando tridimensionalmente. Então, ela tem frente, lado e parte de cima. Então, não é como se ela fosse um quadrado visto de frente. Elas são caixinhas vistas de lado, justamente para simular essa sensação de casinhas. Só que como ele não tem nenhuma ferramenta de transformação livre, a textura não ficava na mesma perspectiva que o meu cubinho, né? Do que esses cubos que eu fui colocando. Então eu não consegui aplicar a textura só por isso, ok? Então reforço aqui que, se você quiser, você pode usar outros objetos. Então, por exemplo, você pode pegar fotos de tijolinhos e depois, dentro da ferramenta de ajustes, mudar as cores desses tijolos, aí vai ficar um tijolinho de cada cor. Você pode usar caixinhas também, como eu fiz, só que caixas mesmo, foto de caixa de verdade. Eu vou até deixar aqui um exemplo para vocês de caixinhas que vocês podem usar, ok? E assim eu vou repetindo esse processo. Então eu escolhi 6 cores diferentes e aí, uma vez que eu coloquei a quantidade de 6 caixas, eu vou duplicando as outras camadas e ajustando. Então, o grande exercício que a gente vai ter aqui das ferramentas vai ser duplicar camadas e movimentar as camadas e conseguir usar as ferramentas de seleção para poder deixar sem o fundo. Então, essa remoção de fundo vai acontecer aí repetidamente até chegar na fase final e poder salvar. Então, reforço. Uma vez que você atingir 10 camadas, você vai salvar o seu projeto, vai usar aquela imagem salva para adicionar mais caixinhas. Então, todas as vezes que vocês estão vendo aqui na minha tela escrito arquivo salvo, foram as vezes que eu salvei. Pensando nisso, eu devo ter usado, se tivesse essa liberdade, uma média aí de umas 40 camadas. Se ele fosse no Photoshop para computador, por exemplo, isso não teria sido uma limitação, porque lá ele não tem limite de camadas. Na verdade, ele deixaria fazer até muito mais do que isso. Só que aqui ele tem esse pequeno limite e aí a gente tem que usar a criatividade de alguma forma para resolver essa solução. A gente tem que pensar nessa solução, ok? Então, essa é a minha releitura. Eu vou pegar as minhas caixinhas
e vou colocando elas e montando na mesma posição, que geralmente é a posição da vista da minha sala para a comunidade, né? Quando eu estou na porta da minha sala, geralmente essa é a visão que eu tenho, como se fossem várias caixinhas que vão subindo até o fundo onde tem a caixa d'água. E aí, aqui a gente tá quase no final. E o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais algumas árvores aqui na parte de baixo para poder dar mais diversidade e mais detalhes. E para finalizar, eu vou colocar caixas d'água em cima dos cubinhos, porque isso também é uma característica que a gente vê em cima dos telhados. Lógico que eu não coloquei muitos para não ficar muito poluído também. A gente vê várias caixas d'água em cima das casas, certo? E aqui vai ser o mesmo procedimento. Você vai no Google, pesquisa por caixa d'água, vai salvar uma foto de caixa d'água com fundo branco, vai adicionar essa camada, vai usar a ferramenta de autoseleção, que é a primeira. Ele vai selecionar tudo que é branco. Você vai pegar a ferramenta de seleção inteligente para poder refinar essa seleção. E aí ele vai ficar assim, fácil de mover e sem o fundo. E você vai duplicando as camadas, porque uma vez que você já tem uma imagem sem fundo, é só você ir duplicando quantas vezes você achar necessário. Lembrando que eu parei a minha montagem aqui. Você pode adicionar janelas, você pode adicionar portas, você pode adicionar mini varais, você pode colocar muito mais coisas para dar mais características e mais identidade para essa sua comunidade. Essa é a sua releitura, então eu quero que vocês usem ideias novas, que vocês pensem como que eu poderia mostrar a minha comunidade de um jeito diferente, me inspirando no quadro. Então, por exemplo, a gente pode salvar foto de casinhas mesmo, né? Procurar casinhas e ir montando uma em cima da outra para poder ficar como se fosse uma comunidade. Antes de finalizar, eu vou reforçar aqui, a cada 10 camadas, lembra de salvar a sua foto e começar um novo projeto com a foto salva, ok? Espero que vocês tenham gostado da ideia de fazer, né, essa identidade de onde a gente mora, porque muito do que nós somos também é de onde nós vivemos, então acho legal a gente explorar essa ideia, então não só da identidade da gente como rosto, né, como pessoa, mas da identidade de onde a gente vive, da comunidade e tudo mais. Se você não quiser fazer, né, a releitura do Morro de Favela, você tem aí essa abertura, você pode tentar fazer uma releitura da aba, fazendo montagens, usando as mesmas técnicas de textura que eu mostrei no vídeo, ok? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não tiver conseguindo fazer, tiver com dificuldade, não conseguir achar imagens, seja lá o que for, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!